Ao longo dos próximos minutos vamos estar com o Pedro Fidalgo para saber aquilo que o PAN defende para a juventude, seja em tópicos como o trabalho, a habitação, a educação ou então na sustentabilidade, um tópico também muito importante para o partido, mas também questões como a inclusão, a política internacional ou até a democracia. Segue-nos ao longo dos próximos minutos e fica a saber o que é que o PAN defende para o futuro do país e para o futuro dos jovens. Acompanha-nos nas nossas redes sociais. Bom dia, Pedro. Obrigado por vir aqui até ao CNJ, por vir até aqui para falarmos um bocadinho sobre a questão da juventude e falarmos aqui de temas importantes para a juventude. Agradecer ao PAN esta disponibilidade para conversarmos aqui os temas, para esclarecer aquilo que nós queremos hoje aqui, é conseguir esclarecer ao máximo possível e deixar-vos falar ao máximo possível sobre aquilo que são as vossas propostas que impactam a juventude, sabendo que a juventude acaba por ser impactada por muitas das outras propostas, mas aqui aquelas podem impactar mais a área da juventude e aquilo que nós queremos fazer ou que o PAN quer fazer para trabalhar para a juventude, e aquilo que nós queremos é ajudar os jovens a esclarecer ao máximo possível. Por isso, dizer que é super à vontade a conversa. Bom dia, obrigado pelo convite do CNJ. Realmente é com muito gosto que estamos cá a apresentar o nosso programa, as nossas ideias agora para a próxima legislatura e provavelmente estas mais dedicadas aos jovens. E por isso foi com muito gosto que recebemos o convite e que aqui estou a representar o PAN e apresentar as nossas ideias. E para quem estiver depois a assistir nas redes, também agradecer este tempo que vão dedicar a ouvir as nossas propostas. Por isso, a todas e a todos, muito obrigado. E vamos a isso. Boa. Para começar, nós vamos ter aqui uma série de temas. Vamos começar com o tema do trabalho. Sim. O primeiro tema que eu trago é a questão do trabalho e a questão da precariedade. Sabemos que este continua a ser um enorme problema para os jovens. Cerca de 56% dos jovens até aos 25 anos têm vínculos precários, que é um número ainda muito elevado e que tem vindo a aumentar nos últimos anos, e 27% entre os 25 e os 34. Aquilo que é a pergunta direta e que se impõe fazer é: que medidas, que pensamento tem o PAN para conseguir responder a este problema enorme na vida dos jovens, na vida de muitos trabalhadores portugueses, mas em particular dos jovens com estes números tão altos, que é a questão da precariedade, da falta de vínculos estáveis, que depois impossibilita uma série de questões à frente. E acredito, hoje vamos debater aqui vários problemas estruturais, e este é um deles, não é? Quando falamos de emprego, de trabalho, até depois mesmo de salários mínimos, salários médios. E começando pela questão dos vínculos, nós temos que realmente trabalhar nesta ótica de melhorar a qualidade de vida de geral da sociedade, mas também dos jovens. E o PAN, para trabalhar nessa perspectiva, o que tem feito sempre já tem havido algumas medidas que temos apresentado na área, de relação do combate aos falsos recibos verdes, e até metendo aqui uma outra área que é mais querida minha, que é a cultura, que até agora com o Estatuto dos Funcionários da Cultura veio-se um bocadinho criar algumas medidas para combater os falsos recibos verdes. Por isso, uma das medidas muito práticas do PAN é dotar a Autoridade de Trabalho de mais recursos e meios para podermos fiscalizar, aumentar a fiscalização, porque Portugal até já tem muito boa legislação. Depois o que falta muitas vezes é fiscalizar. Nós até agora, com as medidas que foram aprovadas nesta legislatura, nós tivemos várias propostas nesse âmbito e de fiscalizar e combater os falsos recibos verdes. O que nós temos é que reforçar a Autoridade de Trabalho para evitar que isso aconteça e que continuamos a ter um aproveitamento dos jovens para um trabalho que não é, porque o nosso Código de Trabalho é claro, ou seja, se há uma necessidade de trabalho permanente, esse deve ter um contrato efetivo. Mesmo os contratos a termo foram agora bastante clarificados para evitar precisamente que nós tivéssemos um uso abusivo desses contratos a termo. Por isso o que nós temos que trabalhar, outra medida que o PAN teve e que aprovou, já agora que estava-me a escapar, foi a questão dos estágios profissionais. Ou seja, o PAN aprovou a medida de que não sejam permitidos os estágios profissionais não remunerados. Neste caso, acontecia muito nos advogados, 90% dos advogados tinham estágios profissionais não remunerados. Ainda temos, por exemplo, hoje em dia nos enfermeiros também que os estágios clínicos também não são remunerados, que é algo que nós agora queremos também debruçar-nos. E, em alguns casos, até duplos estágios, o estágio letivo e depois os estágios de acesso à ordem. Exatamente. E isso já se eliminou, os estágios não remunerados. Um passo que falta, por exemplo, é a questão que nós sabemos, por exemplo, para as pequenas e médias empresas, depois podem não ter facilidade em remunerar os estágios e, nesse sentido,
Uma proposta que o PAN já tinha e que vai agora reforçar é que o IFP tenha programas de estágios, programas de apoio a estes estágios profissionais para garantir que as empresas têm capacidade de apoio, as empresas que não o tenham possam fazer, mas ao mesmo tempo também uma das medidas que temos é, nesta ótica até dos estágios do IFP, garantir que estes estágios não são meramente passageiros e que existe uma integração também depois nos quadros das empresas e que há uma continuidade e que não se está a valorizar excessivamente estes trabalhos e estes estágios curtos que depois não têm uma continuidade e uma repercussão depois na vida profissional. Na vida profissional. Eu vou passar para o segundo tema que tem a ver com o salário mínimo. E a pergunta aqui é muito mais direta, que é: o PAN defende ou não defende um aumento do salário mínimo, e se defende, em que proporção ou em que medida? O PAN defende claramente o aumento do salário mínimo. O PAN defende que o salário mínimo deve estar indexado à inflação e que deve acompanhar estes custos de vida e de inflação. Nós não podemos perder ou continuar a perder poder de compra. A proposta, de acordo com os indicadores que temos hoje em dia, a proposta do PAN era para o final da legislatura, seja em 2028, temos um salário mínimo de 1.100 euros. Mas mais do que isso, nós somos muito claros em dizer que nós não podemos ser um país de mínimos olímpicos. Ou seja, neste momento o que temos a ter, e acho que isso para os jovens é importante, é um achatamento da curva dos salários e cada vez mais temos um salário mínimo próximo do salário médio. E isso é algo que se tem que focar também. A subir o salário mínimo é fundamental, mas calhar porque é que a pergunta que me faz é... Posso tratar por tu, não é? Sim. A pergunta que me faz é qual é que é o salário mínimo... Porque, infelizmente, hoje em dia, os jovens, quando começam a trabalhar e no mercado de trabalho, o que se focam é qual é o salário mínimo. E nós devíamos era estar a valorizar, os nossos jovens são dos mais capacitados e qualificados da Europa e do mundo, cada vez mais, e subir o salário médio. Já percebi que era a pergunta que vinha a seguir. Era a pergunta que vinha a seguir e porque é importante esta parte, que é a parte do salário mínimo responde a uma questão muito clara da sociedade, de condições de vida, de acesso a condições de vida muito importantes que são precisas ser respondidas e não perda do poder de compra. Mas, por outro lado, temos esta questão do salário médio, e mais à frente vamos falar um bocadinho da educação, deste aumento das qualificações dos jovens portugueses e a questão disto não estar a acompanhar a questão dos salários e das remunerações. E por isso, quando vemos que 65% dos jovens ganham menos de 1.000 euros por mês. E depois temos o salário médio português, que anda entre os 1.000, 1.125, 1.200, e quando comparamos com a Europa, que anda por entre os 2.300 e 2.400 euros. E vemos que há aqui um gap enorme e a mobilidade, como nós sabemos hoje, é muito mais fácil do que acontecia no passado. E este é um problema que nós continuamos a ter, que é de jovens a sair cada vez mais do nosso país. Eu estudar agora recentemente dizer 30% de jovens saem do nosso país. E por isso esta questão que é, acreditando, e já percebi que é a favor do salário médio, o que é preciso fazer para aumentar esse salário médio? Quais é que são as medidas para aumentar Há aqui vários caminhos. Porque não se pode ser por decreto, sim, não se consegue aumentar o salário médio por decreto, e por isso há aqui duas medidas. Uma que pode ser em termos também de carga fiscal para poder incentivar as empresas a aumentar o salário. Por exemplo, o PAN defende uma redução do IRC, uma redução progressiva do IRC até chegar aos 17%. Okay. Nessa ótica de poder libertar e fomentar aqui o aumento do salário médio, assim como também no termos do rendimento disponível, a revisão dos escalões de IRS para também poder aumentar o rendimento disponível das famílias e, neste caso, também dos jovens. Mas depois também há um outro panorama que nós temos falado, que, por exemplo, o Governo, o Estado, também pode dar o exemplo, no sentido de, por exemplo, nas carreiras que são na função pública, as carreiras que são geridas pelo Estado, muitas delas não são revistas há 20, 25, 30 anos e tem-se visto agora com a luta de vários setores, os professores, as forças de segurança, os enfermeiros, os bombeiros. Há aqui vários setores que têm as carreiras não revistas há bastante tempo, muitas vezes nem acompanham a inflação, e aqui isso poderia ser um sinal mesmo de um técnico superior. Hoje em dia, um técnico superior que entra para uma função pública, se calhar há 20 anos atrás, a equiparação ao salário mínimo seria várias vezes, não tenho agora esse número, por isso não vou arriscar com o número, mas seria seguramente mais que o dobro, e neste momento estão quase colados. E com esta previsão de subir o salário mínimo vão ficar praticamente colados. Acho que o Estado deve também liderar, por exemplo, aí, e a par que nas medidas fiscais, seja na questão, por exemplo, do IRC, na questão do IRS, podemos também fomentar e trabalhar para exigir esse estímulo às empresas para aumentar o salário médio. Outra das questões tem a ver com a questão da habitação, até porque a questão da habitação está muito ligada à questão dos salários, porque tem a ver com a questão dos custos. Grande parte do salário vai hoje em dia ainda para a questão da habitação
E isto tem atrasado muito o país na medida em que cada vez mais tarde os jovens saem de casa dos pais e que só 2/3 dos jovens até aos 30 anos é que realmente efetivou essa saída e que vive fora, ou melhor, 2/3 dos jovens vivem na casa dos pais ainda, e por isso é uma parte preocupante. E o Fundo Internacional diz-nos, o Fundo Monetário Internacional diz-nos que de 2015 para 2022 o valor das casas em Portugal duplicou. Ou seja, e sabemos que os salários não acompanharam certamente essa resposta e que não acompanharam esta questão. E por isso aqui a questão é como é que podemos dar resposta à questão da habitação em Portugal. Sabemos que este é provavelmente, naquilo que são os custos de vida, o maior valor, ou o bolo maior, e a questão é como é que podemos dar resposta, sendo que pode ser coisas a longo prazo e a curto prazo, mas o que é que pode encontrar aqui resposta para conseguirmos dar Eu pessoalmente, e aqui até dou um cunho pessoal, acho que a habitação deve ser talvez dos principais desafios que o país enfrenta neste momento e vai enfrentar nos próximos anos. Porque quando os jovens estão a planear a sua vida em várias vertentes, seja quando querem estudar, ou seja, muitas vezes a decisão de para onde vão estudar na universidade já não depende só do que curso é que eu quero ou até em que faculdade eu consigo entrar, tem a ver que em que cidade é que eu consigo pagar um quarto. Isso não deveria acontecer. Quando acabam os estudos, se calhar até conseguiram estar em Lisboa, mas depois, quem diz Lisboa, diz Porto, diz uma grande cidade onde pode haver o trabalho que eles querem, mas depois será que eu consigo sustentar uma casa? Tive uma amiga há pouco tempo que veio estudar para Lisboa, conseguiu um trabalho em Lisboa, mas depois estava com muita dificuldade em conseguir pagar um quarto em Lisboa para manter o trabalho que era o sonho dele, que era um trabalho na empresa de sonho que sempre quis. E depois estamos a construir uma vida, a construir família, de querer ter uma casa. E para o PAN isso é claro, e a vantagem, e para mim é uma vantagem, do PAN ser um partido de centro progressista, é que não fica preso nesta ideologia de ou é só privado ou é só arrendamento público. O PAN acredita que tem que haver os dois caminhos e as duas vias. Na parte do arrendamento, nestas legislaturas já conseguimos subir o teto das deduções em sede de IRS, do Conta para as Rendas, e para a próxima legislatura acreditamos que há aqui alguns caminhos. Um deles é o reforço do Porta 65, da aumento da dotação. Não faz sentido, como tem acontecido em alguns anos, haver jovens que cumprem os critérios, mas que depois não são apoiados porque não há dotação financeira. Por isso deve-se reforçar essa dotação e alargar, inclusive, depois os critérios. Nós no CNJ temos defendido que até esse valor deve ser o necessário para cobrir todo o ano, como acontece com as bolsas de ensino superior, por exemplo. Porque assim, como é que nós temos um critério que diz este jovem merece ser apoiado na parte de 65, mas depois não há dotação. Mas isto acontece em vários programas. Voltando à cultura, temos, por exemplo, eu acho que a cultura deve ser algo importante para os jovens. Temos, por exemplo, também na DG Artes, projetos culturais não são apoiados, cumprem requisitos e depois não têm dotação. É transversal e acho que é algo que nós temos que trabalhar, que é, se reconhecemos o mérito e se cumprem os requisitos, devem ser apoiados. Depois, em termos de aumentar a oferta de habitação pública, ainda nesta parte da habitação, nós temos um conjunto de parque habitacional do Estado que nem sequer ainda esteve um levantamento exaustivo do que é que está livre. Sabemos que existem vários edifícios devolutos e livres. Nós sabemos que deve ser feito esse levantamento desse edificado para poder ser colocado à disposição de tanto de arrendamento acessível como de habitação jovem e para universitários. Todos nós, por vezes, passamos nas ruas de várias cidades e vemos edifícios do Estado livre, devolutos, vazios, e é isso que tem que ser esse levantamento. Na parte depois da compra, nós achamos também que qualquer jovem deve ter direito a ter a sua habitação própria, a ter direito a ter o sonho de comprar uma casa, tal como tiveram os nossos pais, os nossos avós, e nesse sentido apoiamos o regresso do crédito bonificado, que foi realmente um grande apoio, se calhar até a geração mais dos nossos pais, dos nossos avós, mesmo dos nossos pais, de terem esta ajuda a comprar a casa. E, além disso, também de aumentar aqui a isenção do IRS jovem, na linha dos rendimentos, mas também juntar aqui a habitação, aumentando o prazo para 5 anos e depois para 7 anos, reduzindo ali no 6º e no 7º ano depois a percentagem do IRS jovem. Mas também na parte da habitação da compra de casa, a redução dos emolumentos, ou seja, os IMTs, os impostos de selos, haver um apoio e uma redução destas taxas extra, porque nós quando pensamos em comprar casa é isso, hoje em dia os bancos emprestam 80%, alguns dizem que vão ter aos 90%, a realidade do cheio não existe, mas depois ainda temos todos estes custos extra que devem ser reduzidos. Possa ser, temos vindo alguns partidos a ver esta parte do início do crédito, esta parte de acesso ao crédito. O PAN tem
tem pensado nessa resposta concreta para esse acesso ao Nós temos crédito? no nosso programa, e que será apresentado, não sei agora quando é que vai ser imprevisto, vai ser aquelas coisas que aqui estamos, quando é que isto é publicado, mas provavelmente já estará o programa publicado, se for entretanto, vai ser agora dia 17. No programa do PAN nós teremos precisamente bem claro essas medidas e que o que é importante é poder haver este reforço de apoio, ou seja, de apoio à compra da casa e de acesso ao crédito por parte dos jovens. Porque se temos de ter uma resposta de arrendamento e desta resposta que deve ser aumentando a resposta pública ou de apoio depois também aos senhorios, de haver aqui um reforço de apoio a quem está a arrendar para que possa colocar as casas com a renda acessível disponível. E muito parte deste edificado público que está devoluto e que pode dar o exemplo, mais uma vez. O Estado deve dar o exemplo e colocar os prédios que estão vazios à disposição dos jovens. E, por outro lado, os jovens têm direito a comprar uma casa e então temos que ter esse apoio ao crédito bonificado e ao crédito à casa. No âmbito da educação, aquilo que tenho aqui são 2 tópicos. Um mais para o ensino superior, e a minha primeira pergunta é: nós temos fomentado e temos tido esta parte do acesso ao ensino superior, e por isso esta primeira parte, ou esta primeira pergunta é uma prioridade para o PAN, continuar a aumentar o número de jovens no ensino superior? É? Que acredito que sim. E sendo que a questão é quais as estratégias, e se a estratégia passa mais por uma redução global dos custos ou se passa mais por um apoio direto ou ação social direta, como tipicamente falámos na questão das bolsas, que impactam mais um certo conjunto de pessoas. Estamos a falar de pessoas tipicamente mais socioeconomicamente mais Serão os dois. Ou seja, nós temos os 2 caminhos. Temos a questão na ação social, ou seja, por exemplo, uma das medidas que o PAN tem é que deve ser possível e criarmos mecanismos para um jovem, antes de concorrer à universidade, já poder ter a noção e a ideia se terá acesso ou não à bolsa, para isso não ser limitativo. Isso já acontece noutros países. À par da candidatura da universidade é feita a candidatura à bolsa, para as pessoas poderem saber honestamente e até gestão de expectativas. A nossa vida tem a ver com gestão de expectativas, de saber o que temos. Há algumas medidas concretas, por exemplo, o PAN quer congelar o aumento do valor da refeição nas cantinas a partir de 2025. O valor da refeição está indexado ao IAS, e o IAS e bem tem sido aumentado, mas depois leva a que as refeições tenham aumentado desproporcionalmente, se calhar, em relação aos custos e ao valor disponível dos jovens. Assim como também nesta parte das bolsas, o PAN defende que os custos, outros custos, por exemplo, com doenças crónicas, com habitação, há vários custos que neste momento não são contabilizados para as bolsas e que devem ser contabilizados nesse custo. Isto é um conjunto de medidas, podemos ficar aqui a tarde inteira, que depois estarão no programa, estou destacando estas que acho que são importantes. Mas nos custos fixos, por exemplo, as propinas é uma prioridade? Na parte das propinas, o que nós propomos é uma gradual, ir reduzindo gradualmente até à gratuitidade. Nós acreditamos que deve haver esta redução das propinas e eventualmente a sua eliminação. Não é algo que deve ser imediato, porque todo o sistema universitário e de ensino superior tem um financiamento montado em torno disto e por isso devemos ser responsáveis, mas a nossa proposta é a redução gradual até a eliminação das propinas. Nessa questão, passando agora mais para o outro lado da educação, que é não o acesso, mas a questão dos modelos educativos, dos métodos educativos. É óbvio, e cada vez mais temos jovens a falar disto, sobre a questão de como é que funciona o nosso modelo educativo na escola, como é que funciona aquilo que são os espaços seletivos, qual é o nosso modelo de escola. E aquilo que é uma pergunta do CNJ, até porque visitámos ali uma pequena exposição que temos aqui à nossa frente hoje a gravar, aquilo que é a pergunta do CNJ é para o PAN prioritário rever este modelo de escola e sim, se é possível criar um entendimento global, não é um entendimento global, isso é sempre muito difícil, mas um entendimento no sentido de que dê alguma estabilidade para conseguirmos desenvolver um outro modelo de escola, sendo que este já é um modelo que vem desde o século passado e que ainda continua por desenvolver. É uma prioridade para isso, para o PAN? 100%. Ou seja, a prioridade para o PAN é colocar o aluno no centro da aprendizagem. Nós, neste momento, o nosso modelo de avaliação, o nosso modelo de ensino, lá está, é focado nas avaliações e que, no fundo, estamos a formar quase que máquinas, não é? Em que estão a decorar matéria, a debitá-la no exame, que por vezes é questionado se aquilo alguma coisa é retido ou não. Nós acreditamos que sim, sabemos que sim, todos já passamos por isso, mas é preciso colocar o aluno no centro da aprendizagem. É necessário que esta aprendizagem seja feita de acordo com o aluno e acompanhando com o aluno. Inclusive, por exemplo, quando falamos do ensino básico e secundário,
uma das medidas do PAN é dotar as escolas de autonomia curricular para poder, ou reforçar esta autonomia, que já existem alguns estudos que estão a ser feitos, para se poder adaptar realmente os currículos às necessidades dos alunos e à aprendizagem dos alunos. Mas o foco é este, é deixarmos este modelo meramente avaliativo, de avaliação final, e passarmos para um modelo em que o aluno é colocado no centro da aprendizagem. Agora passamos para um tema mais familiar, ou ainda mais familiar para o PAN, que tem a ver com a sustentabilidade, com o ambiente. E aqui eu vou fazer uma pergunta simples, porque acho que aqui vocês podem dar aqui um contributo ou alongar muito mais do que eu poderia fazer no contexto da pergunta, que era, no âmbito do ambiente, se eu tivesse que pedir 2 ou 3 propostas fundamentais que o PAN acha que é fundamental trabalhar logo no início desta legislatura, quais é que eram as 2, 3, 4 propostas que o PAN colocaria Em termos de ambiente. Sim, quase tudo está ligado hoje em dia ao ambiente e à sustentabilidade, não é? E nós podíamos ir à questão não querendo fugir à pergunta, mas da questão da mobilidade, com a ferrovia. Nós não temos as nossas capitais de distrito todas ligadas por ferrovia, principalmente de velocidade alta, do Alfa, por exemplo, para podermos ter uma maior interconexão e coesão territorial também no país. Mas se formos para a questão, o PAN teve agora a questão da lei da água, que é um tema que temos de ter atenção, e a nossa gestão da água, uma gestão racional, inteligente dos recursos hídricos do país. Temos também a nossa questão, esta da mobilidade é fundamental, nós temos que reduzir a nossa pegada carbónica, apostar em meios de mobilidade suave e de transportes públicos para podermos realmente também contribuir todos para essa questão. E se calhar aqui nos jovens, algumas das medidas, e se calhar vou focar um bocadinho, ligamos o ensino com a sustentabilidade. Eu acho que nós temos que recuperar algumas campanhas que já existiram, que foram caindo, da reciclagem e deste ensino para a sustentabilidade. Até porque os resultados na reciclagem não têm sido nada famosos. Não, mas se pensarmos, se calhar a minha geração, também não foi assim há tanto tempo, tenho 37 anos, por isso, mas se calhar quando eu estava na escola existiam muito mais campanhas de sensibilização na área da reciclagem, que hoje em dia foram caindo na ótica foi dado como dado adquirido. E se calhar nós, quando falamos em sustentabilidade, em gestão racional da água, na questão de uma agricultura biológica e de precisão para podermos evoluir nas questões das alterações climáticas, ou seja, numa das medidas esta questão de nós temos que mitigar, mas já estamos numa fase também temos que adaptar às alterações climáticas para evitarmos no futuro situações que nós estamos há 5 anos e uns meses e poucos dias do ponto de não retorno. E é esse o foco que nós temos que encarar também com as alterações climáticas para podermos prevenir e mitigar. Mas isso acho que passa, ligando à educação e aos jovens, com uma maior sensibilização e passar por essas medidas práticas na educação, do uso racional da água, a questão da reciclagem. Temos que voltar, se calhar, a reforçar algumas campanhas de sensibilização para podermos formar e educar os nossos jovens, que no futuro, já jovens adultos e adultos, possam estar mais sensibilizados para essas causas, que eu acredito que estão. Acho que temos de voltar a entrar. Mas acho que temos que reforçar. Aqui o tema que eu tenho para trazer também agora é a questão da inclusão, que se liga com um bocado com a sustentabilidade, mas é um tema importante, até porque nestes últimos dias temos assistido aqui a um valor que a nós nos preocupou aqui no Conselho Nacional de Juventude, ainda que não seja só sobre esta questão dos salários. A pergunta vai ser um bocadinho mais genérica que isso, mas quando falávamos, por exemplo, da questão da igualdade de género, há pouco tempo, nestes últimos dias, saíram um dado em que, ao contrário do que tinha vindo a acontecer nos últimos anos, a diferença salarial entre os homens e as mulheres voltou a aumentar em vez de estar a diminuir. A minha pergunta não é só para a questão dos salários. Sabemos que essa, infelizmente, não é a única desigualdade que existe na questão dos géneros, e por isso a minha questão é muito mais aberta que isso. Ou seja, o PAN afirma-se como um partido progressista, e por isso, ou seja, que agenda, que trabalho é preciso fazer à volta destes tópicos, à volta do tópico da inclusão, da desigualdade, neste caso aqui, a questão da desigualdade de género. Mas o que é que é preciso fazer neste campo da inclusão? O que é que pode ser feito na Assembleia da República neste campo? Ou o que é que deve ser feito neste campo? Quando falamos de inclusão, e inclusão é um sentido muito lato, mas falamos aqui neste caso de igualdade e direitos, acho que temos de pensar tudo isto como direitos humanos. E direitos humanos devem ser fundamentais. Ainda no outro dia, num debate
com uma força mais populista, me diziam que os direitos humanos são um fé diver de alguns partidos progressistas e que não são fundamentais. E acho que isso é o que distingue o PAN e é o que distingue o PAN como um partido centro-progressista. Para nós, os direitos humanos são fundamentais, seja a questão da igualdade de género, seja a questão dos direitos LGBTI, seja a questão da inclusão com pessoas com deficiência. Tudo isto são áreas que nós temos, e muitos outros, que não faria o racismo, a xenofobia, ou seja, e queremos falar de inclusão dos migrantes, que muitas vezes nós falamos muito de imigração e de quem entra e quem não entra e porque entra, e temos que pensar temos que incluir melhor estas pessoas, temos que dar ferramentas para a inclusão das pessoas, voltando à igualdade de género. Isso que é a favor o PAN é a favor de continuar nesta lógica da imigração que continuamos a ter, ou seja, de continuar mais uma política mais de portas abertas do que nós temos que ter uma política têm vindo a defender um maior fechamento das nós temos que ter uma política barreiras. inclusiva, ou seja, no sentido em que o que não faz sentido é nós continuarmos com uma política de portas abertas e depois não incluirmos as pessoas, não integrarmos, claro, aqui esta política de integração é o termo mais apropriado. Temos de ter uma política de integração que vá permitir a estas pessoas que vêm cá procurar uma melhor qualidade de vida. No fundo, as pessoas que vêm foi como as gerações anteriores de Portugal foram à procura de uma melhor qualidade de vida e de um melhor bem-estar. E é isso que nós agora, as pessoas que estamos a receber, que vêm exatamente, legitimamente procurar uma melhor vida, uma melhor qualidade de vida, e nós temos de saber integrá-las e algumas medidas, seja do ensino da língua portuguesa, para permitir que realmente as pessoas se integrem. Na questão da inclusão e até neste gap salarial, uma medida que o PAN já teve, que apesar de não ser específico neste caso da igualdade de género, mas que tem, era, por exemplo, haver o limite entre o gestor de topo, o salário de gestor de topo e os salários. Isso até, por exemplo, isso é uma coisa boa para o salário médio, que falámos há bocado, e o salário base das empresas. Mas o PAN vai continuar nestas medidas sempre de inclusão e de combate à discriminação, e a nossa porta-voz foi apenas a quinta mulher a ser líder de um partido político em Portugal, e por isso que uma das prioridades que vamos ter de continuar sempre a garantir que não existe esta discriminação e que vamos aproximar o máximo os salários de uns e de outros. Olhando agora para a parte da política internacional, até porque é obrigatório aos dias de hoje falarmos sobre isto. Temos eleições europeias e temos eleições europeias também. Mas aqui numa lógica principalmente da política internacional, pelas guerras que temos vindo a sofrer, ainda em solo europeu, mas também no Médio Oriente e pelo clima de instabilidade que conhecemos na Ásia e que também em África, vamos vendo. E por isso aquilo que nós queremos perguntar, ou que era importante para os jovens perceber, é qual a visão do PAN sobre estes assuntos, sobre esta questão da guerra, sobre estas questões que têm preocupado imenso os jovens e a sociedade europeia e aqui também, naturalmente, tendo eleições europeias mais à frente, acabaremos por falar um bocadinho sobre isso, mas o que é que o PAN tem a dizer sobre estes assuntos, no sentido, o que é que pode ser feito na Assembleia da República, qual o posicionamento que o PAN acha que Portugal tem que ter nestes assuntos? O PAN, por gênese, é um partido pela não-violência e pela não-agressão. Mas, por outro lado, nós temos sempre reconhecido o direito à legítima defesa e à garantia dos direitos humanos. O que nós temos visto, por exemplo, na faixa de Gaza, é uma violação sistemática dos direitos humanos, que não pode acontecer. Quando temos na Ucrânia, nós temos um povo que foi invadido e, por isso, o PAN tem sempre pugnado pelo apoio na defesa das pessoas e dos animais, porque muitas vezes também falamos nisto e entendo aqui esta questão de esquecermos também destas famílias que têm... estas famílias, desculpem aqui o riso, acho que se percebe ali o barulho que nos distraiu, porque o assunto é sério, mas realmente o PAN tem sempre pugnado e as medidas que têm sido apresentadas na Assembleia da República e vamos continuar a apresentar, será sempre pelo apoio às populações e pela garantia dos direitos humanos e pela defesa destes povos, que no fundo são povos que estão a ser invadidos e que têm direito a ser ajudados e apoiados e que têm que ter acesso aos mínimos. Sempre não se faz sentido agora quando se recusa, neste caso mais na faixa de Gaza, o acesso por parte da ONU
a prestar ajuda humanitária. Não faz sentido. Não faz sentido agora na Ucrânia, quando se põe em causa, em alguns países da União Europeia, põe em causa a redução da ajuda. E porque quando falamos em ajuda, não é só o apoio à guerra, é o apoio às pessoas que estão lá, estes povos. Acho que todos nós já recebemos, se calhar falo por mim, se calhar não todos, mas nestes 2 anos temos contacto com refugiados ucranianos que vieram para cá, com jovens que vieram para cá. E é isso que não nos temos que esquecer, é que são as pessoas que estão lá e são essas pessoas que têm direito à sua legítima defesa. E que têm passado muito mal. E é realmente um tópico que precisamos todos, acho, de fazer essa ajuda. Esta última pergunta que temos é, precisamente sobre a democracia e sobre a participação. Como já falámos aqui hoje, também temos eleições europeias. Este ano, se tudo correr bem, pelo menos teremos 4 eleições neste período. E também neste período vamos celebrar os 50 anos do 25 de Abril. E aí a última pergunta que temos aqui, até porque nesta parte das eleições também é parte importante para a participação dos jovens, a pergunta que temos aqui é, muito provavelmente podemos vir a ter a Assembleia da República ainda com menos jovens de sempre. Já esta última que passou à data da eleição de todos os representantes eleitos, os primeiros representantes eleitos, era a Assembleia da República com menos jovens de sempre, desde o 25 de Abril. E podemos estar à beira de voltar a ter novamente essa redução do número de jovens a participar. E por isso a pergunta que se impõe é: que estratégia têm os partidos políticos para trabalhar com os jovens e para fazer com que os jovens estejam envolvidos, estejam na participação efetiva naquilo que é a política em Portugal e naquilo que é a decisão em Portugal? O que é que o PAN tem pensado sobre isto e o que é que pode fazer sobre isto para envolver e para meter os jovens no centro também da decisão e ajudá-los nessa parte? O PAN tem tido aqui esta aposta também na sua juventude e agora em 2023 no Congresso foi formalizada a criação da juventude, seria já algo que já estava a ser trabalhado com grupos jovens e formalizámos isso. E temos refletido isso depois nas nossas decisões até das listas. Por exemplo, agora para as legislativas, nós temos 3 cabeças de lista, e não estou a falar só de pessoas nas listas, 3 cabeças de lista que são jovens. Por exemplo, a cabeça de lista de Leiria, que é o Rodrigo, que tem 24 anos. Em Braga temos o Rafael, em Viseu temos a Carolina e depois nas próprias listas temos vários jovens em lugar de destaque, em 2º, 3º, 4º lugar da lista, realmente para trazer os jovens para o centro da discussão política e para poderem fazer parte desta construção até do que são as nossas linhas programáticas, as nossas medidas, as nossas propostas. Isto é algo que já vem de trás, por exemplo, mesmo nas autárquicas tivermos vários candidatos jovens, nós mesmo aqui, nós estamos em Lisboa, não é? Por isso mesmo aqui ao lado, em Odivelas, a nossa deputada municipal tem 20 anos, que é a Maria Ribeirinho, porque acreditamos realmente que os jovens devem ter o seu espaço e por isso devem ser valorizados. Em termos de medidas, o PAN propõe a redução da idade de voto para os 16 anos. No outro dia, num debate com jovens, sugeri isto e diziam-me, mas acham que os jovens estarão preparados? Os próprios jovens perguntavam isso. E eu acho que sim, que nós devemos confiar nos jovens. Há bons exemplos. Exatamente. Nós devemos confiar nos jovens. Os jovens sabem bem o que querem para o seu futuro e precisam ter uma voz no futuro, porque o que nós temos que pensar é, as decisões que estamos a tomar hoje, nesta legislatura, vão ter impacto durante muitos anos. Muitas vezes não são coisas de imediato. E se calhar, às vezes, o problema é quando se pensa no imediato e não se pensa a médio e longo prazo. Por isso, nós temos que dar voz aos jovens, porque as decisões que vamos tomar agora vão ter impacto nos próximos 5, 10, 15 anos e vão afetar também o seu futuro quando eles já não forem assim tão jovens. Quando mexemos na legislação de habitação, laboral, fiscal, são coisas que vão ter impacto durante bastante tempo. E por isso o PAN, além das campanhas de sensibilização, nós temos por um projeto que seria o Conselho Misto Jovem, um bocadinho à semelhança como do Parlamento dos Jovens, para poder envolver os jovens, aumentar esta consciência